Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Idomara Moraes, moradora de Godofredo Viana, e hoje estou aqui para falar para você de um projeto super especial, que é o projeto Contos Brasileiros. Estou aqui para te fazer esse convite todo especial. Venha conhecer o nosso projeto através das nossas redes sociais. Curta, compartilhe, comente com o máximo de amigos que você puder. Vamos fazer nossa Godofredo Viana se tornar conhecida para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. Um beijo. O Santo Torto. A capela de São Benedito, no bairro Monte Sião, foi construída com muito esforço da comunidade. Além da religiosidade que inspirava, ela era objeto de um carinho muito grande dos moradores. Eu mesma não perdia uma missa sequer. Certo dia, uma de minhas primas, que sempre me acompanhava às missas, chamou a minha atenção para um detalhe que, confesso, nunca tinha percebido. Cecília, você já reparou que a imagem de São Benedito é torta? Como assim torta, Mariana? Perguntei, já tentando reparar na imagem. Repare bem, ela é torta, fora do prumo. Apertei os olhos para aguçar a visão e, de fato, tive a impressão de que a escultura de São Benedito estava mesmo um pouco virada para o lado, fora do prumo, como observou a minha prima. Para tirar a prova, porque da posição que a gente estava, poderia ser só uma ilusão de ótica, aguardamos a missa terminar para não chamar a atenção e nos aproximamos da imagem. Nos colocamos de vários ângulos em volta da imagem. Eu ficava piscando os olhos para mirar a imagem de pontos diferentes. Constatamos, ao fim da nossa empreitada, que a imagem estava mesmo torta, desalinhada. O padre, curioso para saber o que fazíamos e por que cochichávamos em volta da imagem, foi dar conosco depois de cumprimentar os fiéis que iam embora. Minha filha, muito bem, rezando para São Benedito? Naquele momento, a minha prima, percebendo a aproximação do padre, se afastou de mim e me deixou piscando, apertando os olhos e mudando de posição em volta da imagem do santo. Na hora, eu assustei com a voz do padre e respondi a ele meio desconcertada. Sim, padre, quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos o que, minha filha? Sabe, padre, a minha prima reparou que a imagem de São Benedito é torta para um lado. Eu vim confirmar. E é mesmo tortinha, não é? Ou eu estou enxergando mal? O padre já devia estar acostumado com aquela indagação sobre a imagem. Deu um sorriso e disse calmamente: Sim, minha filha, ela é tortinha mesmo. Não é problema das suas vistas, não. E esse é, para mim, o charme dessa imagem. Essa pequena imperfeição inspira duas histórias que o povo conta sobre São Benedito. Quer ouvir? Claro, claro, padre. Fiquei mais curiosa ainda. Minha prima, que ouvia toda a conversa, se aproximou para ouvir o que o padre tinha a dizer sobre a imagem. Pois bem, conta por aí que há muito tempo havia aqui na comunidade duas mulheres que não se suportavam. Elas não podiam se encontrar, que começavam a discutir, a brigar por qualquer coisa banal. Aparentemente, era somente implicância de uma com a outra, não tinha nada de sério entre elas. Bem, vocês já devem conhecer um trecho na Bíblia que diz que se nós tivermos uma oferta para entregar no altar e tivermos algo contra o nosso irmão, devemos primeiramente ir até ele, o nosso irmão, reconciliar com ele e depois entregar a nossa oferta. Conhecem esse trecho da Bíblia Sagrada? Sim, padre, já ouvi essa história. Eu também conheço, padre, disse a minha prima. Pois bem, não é que um dia, no final da missa, as duas se aproximaram da imagem para deixar uma oferta para o santo e, sem mais nem menos, começaram a discutir dentro da igreja, bem na frente da imagem. Elas tinham perdido completamente a noção do lugar e da hora. Quando a discussão começou a escalar e o tom se elevar, ouviu-se um trovão estrondoso.
A igreja tremeu e as luzes piscaram. Elas, assustadas, saíram para ver se era o prenúncio de uma tempestade. Todavia, nem chovia na hora e o céu estava limpinho, sem nenhuma nuvem. As duas, então, sentiram que aquilo era uma repressão do santo pela atitude que elas estavam tendo dentro da igreja. Elas voltaram para dentro da igreja e, quando se aproximaram da imagem para pedir perdão, notaram que a imagem estava torta. Segundo contam, as duas pediram perdão até para o santo. E no mesmo instante, pediram perdão também uma para a outra e se tornaram, a partir daquele momento, amigas inseparáveis. Que incrível! Disse minha prima admirada. Que história maravilhosa! Mais um milagre para a conta de São Benedito, disse eu, esperando a confirmação do padre. E tem mais, minhas filhas, tem outro caso que contam por aí, principalmente os mais velhos, sobre esse assunto. Só que esse caso em particular eu acho meio assustador. Querem ouvir mesmo assim? Ai, padre, conta logo, respondi impaciente. Não deve ser assim assustador, afinal é com São Benedito. O que poderia ser assustador com ele? Então eu vou contar. Lembrem-se que foram vocês que pediram para eu contar. É mais ou menos assim. Conta-se por aí que quando uma pessoa com um pecado grave entrava na igreja, a imagem acompanhava com os olhos e até torcia o pescoço. Um dia, entrou na igreja um homem que tinha cometido adultério. Assim que ele entrou na igreja, acompanhado da esposa e do filho, a imagem começou a seguir o homem com os olhos, até virou o pescoço enquanto o homem tentava se esquivar daquele olhar penetrante da imagem. A esposa e o filho perceberam a cena e indagaram o motivo de a imagem acompanhar todos os seus movimentos. Subitamente, o sentimento de culpa se abateu sobre ele, que em seguida, dizendo-se arrependido, confessou o pecado e caiu de joelhos para pedir perdão à família e ao São Benedito. A esposa e o filho perceberam sua sinceridade e o seu arrependimento. De certo, deve ter sido uma cena bastante comovente, pois inspirou o perdão dos familiares e o de São Benedito, que, diga-se, nunca mais endireitou a cabeça depois disso. Era o sinal para que o homem tomasse rumo e nunca mais cedesse à tentação. Nossa, padre, eu não achei essa história assustadora. Na verdade, o perdão da família era mais difícil de ser alcançado. Não acha, padre? Veja bem, as duas histórias são de superação. Mostram que podemos nos arrepender dos nossos atos e pedir perdão por eles de modo sincero. Eu mesmo acredito em milagres, mas eles dependem da fé que colocamos na hora de pedir perdão por alguma falha. Se vocês me perguntassem qual das duas histórias é mais plausível, mais verdadeira ou mais perto da nossa realidade, eu diria que isso não importa muito. O que importa é a lição de fé e de resignação que podemos aprender com cada uma delas. O padre ia dizendo essas palavras e nos guiando para fora da igreja. Afinal, ele tinha outros afazeres naquele momento. Depois desse dia, as missas naquela igreja nunca mais foram as mesmas, do mesmo jeito. A imagem torta de São Benedito, para mim, também passou a ter um valor inestimável. Passei a me aproximar dela todos os dias depois da missa e fazer as minhas orações. Escreva nos comentários se você conhece uma história parecida, se gostou do conto, se tem uma sugestão de conto pra gente. Enfim, comente. Nos ajude a levar esse conto para mais pessoas, dando like no vídeo. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ser avisado sobre novos vídeos. A cultura da nossa cidade agradece. Ministério da Cultura e Equinox Gold apresentam Contos Brasileiros, Ano 2.
Me contaram lá em Godofredo Viana. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Equinox Gold. Apoio Prefeitura Municipal de Godofredo Viana. Realização Janaína Dantas Barbosa Lopes. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Narração Flora Manga. Texto Cristiano Augusto Lopes.